Meu nome é Sara York, eu sou professora de língua estrangeira, sou professora do ensino fundamental, professora alfabetizadora, pedagoga. Meu nome é Natânia, tenho 27 anos, sou de Salvador, Bahia, e vim para Uberlândia para estudar ciências biológicas, né? Meu nome é Flávia Silva Murim, sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, sou professora na cidade, já há 9 anos, na rede municipal de ensino. Meu nome é Sayonara, tenho 45 anos, sou uma pessoa trans, sou professora, atuei na rede pública de ensino durante 16 anos. Eu não me lembro exatamente quando foi que eu constituí esse corpo travesti na escola. Eu sei que um dia eu falei para o meu pai, eu tinha um tênis Hadley, e eu falei para o meu pai, eu preciso de um sapato porque meu tênis furou. E o Hadley era um tênis que ele só furava no bico, na ponta, onde batia a unha. E aí o meu tênis furou. Era quase que moda, todo mundo tinha um tênis Hadley furado. E eu já estava de olho num outro lance. E aí meu pai falou assim, quanto é que custa lá o sapato que você quer? Eu falei assim, tanto lá. Aí ele falou, então eu estou te dando dinheiro, você vai lá e compra. Eu tinha uns 12 anos, 11, 12. E eu fui comprar o sapato. Quando eu fui comprar o sapato, eu achei a caixa do tesouro, né? Porque era uma melissa de salto. E aí eu volto para casa com a melissa de salto e já no pé. E aí meu pai olha e fala assim, que é isso no seu pé? Eu falei, olha pai, é moda, todos os meus amigos têm. A primeira palestra que eu dei na universidade, dentro do PET Biologia, foi sobre gênero e sexualidade. E eu me encantei, porque, tipo assim, era a descoberta daquilo tudo que eu queria descobrir a vida inteira, que eu não conseguia libertar, né, no meu corpo. E aí, comecei a usar esmalte, comecei a usar brinco, comecei a usar cropped, comecei a usar saia, e aquilo era libertador pra mim, porque toda a minha vida, toda a minha infância eu quis usar. Eu me lembro de imagens minhas, pequena, brincando com minhas primas, eu pegava uma fronha de cabelo, uma fronha de travesseiro, eu colocava na cabeça e falava que aquilo ali era o meu cabelo. E eu queria brincar com bonecas, eu me identificava com outro tipo de identidade. O Tchan, meu amor, era a loura do Tchan. Quando eu ia pra casa dos meus tios, que ia ter pagodão de família, meu primo era o jacaré, minha irmã era morena, era a loura do Tchan, e ficava as 3 requebrando. Então a vida escolar, assim, que toda criança tem de socialização, a minha também foi uma parte que hoje eu sinto uma mágoa de não ter tido. Eu não tive uma experiência escolar como as outras meninas tiveram, né? O uniforme não era o mesmo, o tratamento era diferente, a nossa sociedade é machista, a exigência do menino, né, nas aulas de educação física e tudo que fizesse a distinção do gênero era sempre uma exigência de se impor, de ser forte, essas coisas não tinha a ver comigo. Na primeira série primária, que a gente chamava primeira série primária, que eu comecei as minhas primeiras performances femininas. E já era um choque, né, para a escola. Aquilo. Eles percebiam que eu não performava masculino, eu não queria jogar futebol, eu queria jogar vôlei, nem vôlei era carimbada que chamava. E eu acho que eu comecei a me descobrir mesmo ali pela 4ª série, foi quando na época tinha o pelotão de saúde da escola, e como eles usavam um jaleco muito grande, o meu sonho era poder usar aquele jaleco para poder fazer de conta que eu estava vestindo uma saia. Eu era muito agressiva, então quem fizesse bullying comigo apanhava, eu batia mesmo, sem dó. Batia, eu era muito conhecida no bairro, as escolas eram no bairro, eu conhecia todo mundo no bairro, eu juntava turma de menina e pegava na porta da escola, na saída. Então ninguém mexia comigo, então ninguém fazia bullying comigo. Só que na escola eu sempre fui líder. Sempre fui líder. Então os eventos que tinha, era eu que fazia. Eu fazia desfile de moda, eu fazia gincana. E lógico que uma das provas que eu fazia era os homens vestidos de mulher e as mulheres vestidas de homem. Porque aí eu podia aproveitar aquele momento e fazer minhas performances, né? Quando eu passava na porta da universidade, eu achava que aquilo era impossível para mim. Só pessoas muito inteligentes poderiam estar ali, muito capacitadas.
Os prédios assim da universidade sempre foi muito limpo, muito fechado, né? Não tinha, parece que não existia uma abertura, parecia tudo muito distante. Eu chego na academia na licenciatura em 2013 e eu venho me instrumentalizar de possibilidades para contar uma história, porque eu estou aqui para isso. Eu quero os elementos que me capacitam a contar essa história e ser compreendida pelo que eu falo. Eu saí da escola e fui direto para a universidade. E foi terrível, foi muito terrível esse período meu de faculdade. As pessoas cuspiam no chão a hora que eu passava. Eu tinha aluno que, se fosse trabalho de grupo, se eu estivesse no grupo, eles saíam, eles não permaneciam no grupo. Época de trabalho de campo, porque o curso de geografia tem muito trabalho de campo, era uma briga para não ficar comigo no quarto, porque é como se eu fosse estuprar, né, todo mundo no quarto que eu tivesse lá. E foi difícil, foi muito difícil. E como que eu consegui formar? Eu consegui formar porque se o professor mexesse comigo, eu subia na cadeira, eu arrancava a roupa, eu ficava louca. Então, comecei a dar esses... Eles criavam problemas com a minha presença dentro da universidade, tentando me tirar da universidade. E o que eu fazia? Eu criava problemas para eles também. Eu costumo dizer, em alguns momentos, quando alguém pergunta como é que é dar aula, né? Como é que é ser professora e travesti? Eu falo, é maravilhoso, porque eu chego numa sala de aula e falo, e aí, gente, vamos brincar? Hoje vai ter vamos fazer tal coisa. E essa alegria toda que eu sinto quando eu estou lá, ela começa de um modo muito falso. Porque eu preciso me agarrar a essa falsidade. Eu não sei se falsidade seria o melhor, mas eu preciso me ancorar nesse sentimento de maravilhosidade, porque 20 minutos, 15 minutos antes, eu ouvi, olha o viado. Então eu não posso chegar para essa turma com o sentimento de quem acabou de ser apontado. E é uma prática recorrente. Né? Isso não acontece comigo um dia. Aconteceu ontem, não. Isso é uma coisa que é recorrente numa vida trans. Né? Eu não tenho uma passabilidade, eu não sou uma pessoa que você olha e fala, nossa, olha que mulher desse. Não, você olha e você vê uma travesti, você sabe que tem ali marcas do masculino, marcas do feminino, e isso é muito perceptível. Então quando alguém vê, nossa, a Sara é um furacão, ela chega e tal, eu sou esse furacão, porque 20 minutos, 30 minutos, no início do meu dia, alguém disse, olha o viado. E essa foi a primeira palavra que me ofendeu quando eu era uma criança, sem nenhuma possibilidade de defesa. Eu sou a professora que coloca o cabeçalho no quadro, com a data, imediatamente eu sei que vai chegar a diretora, coordenadora ou a supervisora para falar bom dia. E esse bom dia não vem carregado de bom dia só. Ele é um bom dia da vigília. Ele é um bom dia que vai problematizar como que eu estou vestido, o que eu estou fazendo, como é que eu comecei a aula, o que eu estou falando, se eu estou agressiva, se eu não estou, se eu estou de bem com a vida. Porque tem isso. O meu aluno, ele pergunta para mim, por exemplo, tia, você é operada? Quer dizer, isso é no campo do privado, no mais alto nível. Em compensação, ninguém pergunta para o professor de matemática se ele fez fimose. Chegar na Ederlindo, eu tive muito medo. Porque eu falei assim, como é que vai ser uma travesti chegando na escola? E eu tive uma grande surpresa, porque pra mim, eu adorei trabalhar no Ederlindo. Eu cheguei na escola, eu chegava no bairro, é óbvio que quando a gente chega, a gente sabe que tá todo mundo olhando pra você. E os meninos ficam loucos, eles ficam loucos, assim, só faltava pendurar da porta, assim, pra cair. Pra ver quem é que tava chegando. E eles me pediram pra dar aula pra eles. Porque entre todas as turmas eu tinha que escolher uma, eu ia escolher o segundo ano A. E a turma que eu fiquei foi o D. E os meninos pediram ao professor, falaram assim, deixa ela dar aula pra gente. O senhor já deu aula pra gente, a gente quer tomar aula com ela. E aí eu fui pra sala, foi ótimo, nunca fui desrespeitada. Então eu tô ali como uma professora transexual. Isso já chama atenção e já quebra um monte de estereótipo, de barreira, de quem deveria estar ali, se escola é lugar para travesti trabalhar. Não sabia que travesti também podia ser professora, essas coisas já chegam, né? Eu sempre fui muito manipuladora, né? Então eu acho que foi por isso que eu venci. Eu estava sempre pronta para atacar
eu criei um escudo em volta de mim, muito manipuladora. Eu sempre manipulei as pessoas pela capacidade de persuasão que eu tenho, que é muito grande. Então, assim, eram armas que eu tinha. Na educação foi um trajeto de resistência. Houve muita resistência para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizesse o viado louco, eu não tinha chegado aonde eu cheguei.